Cara, que humilhante, que final horrível. Ele, basicamente, o grande desenvolvimento dele, ele virou defensor de bandido. Esse foi o grande desenvolvimento dele na história. O autor fez de novo! De novo! Ele fazia o capítulo extra pra terminar desse jeito, cara, foi a trollagem mor. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, esse aqui comentando do final da animação de Hero Academia. A animação finalmente terminou depois de 8 temporadas. E olha, é o mesmo final desse vídeo aí que eu fiz, final do mangá, que eu detestei, inclusive. Ah, mas o autor lançou depois um capítulo extra que, na época que eu fiz esse vídeo, ainda não existia. Sim, esse capítulo extra corrige todos os problemas que eu apontei ali? Não! Na verdade, não corrige nenhum. Esse vídeo aqui, para não ficar igual o outro, eu vou tentar deixar bem mais completo. E ainda vou falar desse capítulo extra aí que o autor lançou depois. E vou dar uma geral da animação também, o ponto positivo dela. Tem um ponto positivo para mim, que eu vou apontar aqui. O resto não vai ser positivo. Então, são 8 pontos diferentes, o primeiro é positivo e depois disso é desabafo sem parar até o final. Pra dar contexto pra quem entrou nesse vídeo e não sabe nada da história, ela acompanha a história de um garoto que herda os poderes do maior herói do mundo, entra pra uma escola de super-heróis e a gente vai acompanhando as aventuras dele a partir daí. Ele terminou a história sem os poderes, perdeu todos na luta final. Anos depois ele virou professor da escola de super-heróis. Ele ganhou uma armadura estilo do Iron Man, que foi bancada pelos colegas dele, que são super-heróis famosos e muito ricos, e enfim, acabou a história assim. Existia um interesse romântico com quem o autor ficou shippando ele a série inteira, mas no final ele deixou a relação deles em aberto. Tanto é que depois do capítulo final, o pessoal começou a bolar um bando de teorias diferentes do que aconteceu com os dois. Aí vem um capítulo extra, que explicou melhor o que aconteceu com os dois por vários anos, nada basicamente. Inclusive, teve um bando de gente jurando de pé junto que eles estavam juntos esses anos todos que o protagonista se formou do colégio até ele virar professor, e aí esse capítulo extra só serviu pra mostrar que não, eles não estavam. Eles mal se encontraram esses anos todos. Mas eu falo melhor desse capítulo mais à frente no vídeo. Ponto bom dessa temporada final de Hero Academia: animação. Não tem o que falar quanto a isso. Investiram pra valer, tomaram vergonha na cara e não fizeram um filme ao mesmo tempo para o filme chupar recursos da série de TV. Então essa temporada, realmente, todas as lutas, eles investiram tudo que podiam lá do estúdio e ficou muito bem feito. Então tinha lutas empolgantes, bem animadas, bem dirigidas, sem dúvida alguma. Então não tem um ai pra falar a respeito da animação. A parte técnica fizeram muito bem essa temporada, tem várias lutas legais. Mas isso aí já tinha nos trailers. Desde que saíram os trailers dessa última temporada, que eu tava olhando, pô, esse negócio tá parecendo muito bem feito, tá fluido pra caramba, as sequências estão muito legais, então parece que vão investir pra valer. Então só se concretizou o que parecia, não era propaganda enganosa os trailers. Mas honestamente, os trailers do Bones, desse estúdio, nunca são propaganda enganosa. Então isso aí não me surpreendeu necessariamente, era o esperado. Legal pros fãs, porque pelo menos no final, na última temporada, eles decidiram investir pra valer, porque as outras temporadas eles ficavam disputando a animação com os filmes, então muito do pessoal capacitado deles jogavam pro filme, que era mais importante para dar bilheteria, ser muito bem feito, bem animado, em comparação à série de TV. Nessa temporada final, pararam de fazer isso. Então para alguns isso vai até compensar, teve tantas cenas legais, o pessoal gostou tanto, se animou tanto, se empolgou tanto com algumas cenas, que pra eles compensa tudo que veio depois. E eu não acho isso, mas é a opinião de cada um. Então agora vamos aos problemas, ao meu ver. Você pode concordar ou não, é a opinião. Problema 1, o final. O protagonista, no começo da série, fala que ele se tornaria o maior dos heróis. E ele termina a série dizendo, igualzinho no mangá, que todos se tornaram os maiores heróis. Ah, que lindo! Sabe a parte engraçada? É que o próprio autor, ele deve estar ciente do quão sem sentido é o que ele falou. E ele bota na versão extra do mangá um negócio que, se todo mundo é importante, ninguém é importante. Porque o Midoriya tá valorizando muito todo mundo e tal, tipo, todos iguais, todo mundo é importante e tal. E aí o Bakugou fala pra ele um negócio muito óbvio, que é um negócio que eu falo há muito tempo aí, em muitos vídeos, quando entra com esse papinho aí pra boi dormir, de que todo mundo é igual, é importante e tal. Caramba que é, se todo mundo é assim, então ninguém é importante, entendeu? Se todo mundo é importante, ninguém é importante, porque ninguém é diferente pra você, você não valoriza mais ninguém. E é exatamente esse negócio dos heróis. Se todo mundo virou os maiores heróis e tal, então ninguém virou, entendeu? Não tem esse papo aí, não. Tem que ter um maior que todos, um mais famoso, mais popular, no caso, mais adorado. É assim que funciona. Então, se todos são grandes heróis, eu falo, cara, que papo boi dormir. Então aí foi uma trollagem total do autor. Por que ele fez isso? Olha, porque como muitos autores que fazem histórias, ele não tinha o final na cabeça dele, quando ele começou a história. Ele tinha um esboço. Tanto é que tinha um final pra série que ele colocou num dos filmes. Era um final que ele pensou por muito tempo, que seria o final da série. É o filme que o Bakugou e o Midoriya dividem o One for All no final. Aquele lá era um dos finais que o autor estava considerando pra série.
aí ele deu pros filmes porque ele mudou a ideia de final dele pra história principal. Então, óbvio que ao longo da série ele foi mudando as ideias dele. Isso aí acontece com todos os autores. Conforme eles vão escrevendo, eles vão tendo novas ideias, vão mudando algumas coisas. É muito raro o autor começar a história com tudo certinho na cabeça dele, ponto a ponto, e não mudar nada. Então o que ele fez aqui? Ele começou com uma ideia na cabeça, o que ele ia fazer, e ao longo da série foi mudando até que chegou no final, que é um final totalmente diferente do que ele estava imaginando, provavelmente, no começo da história. E aí ele deu um dane-se. E aquele negócio lá, ficou meio esquisito que ele falou. Ah, não, que se dane isso. Então todos agora são grandes heróis. Isso aí pra mim já é um chute na bunda dos fãs. Porque você cria uma expectativa com base naquele começo. E o autor não entregou essa expectativa. Na verdade, quase ninguém fala do Midoriya e tal. Tem um garotinho lá que lembra dele, mas, cara, é muito patético. Enquanto continua lá uma estátua do All Might, tal, que foi realmente um herói adorado por muito tempo, o Midoriya teve o momento de fama dele. Pois é, no clímax final e umas semaninhas depois e tal. Aí ele foi um herói, no caso, conhecido e tal, sem durou nem um ano. Então, cara... Não tem comparação, você esperava que ele virasse um próximo All Might no negócio, entendeu? Virasse aquele herói muito importante e tal. E aí, tipo, quem voltou te entrega no final? Ah, ele fica conhecidinho ali por uns mesezinhos e tal, no final da história. E aí depois perdeu os poderes e já passou mais de 10 anos, quase ninguém lembra dele. Então, cara... A única coisa justa é que esse cara aí, que pra mim era o cara mais próximo do All Might mesmo, em termos de carisma, ele tinha o carisma do All Might, ao mesmo tempo era muito forte, muito bacana os combates com ele. Então Million virou o herói mais popular, ela tá no top 1 agora. Então, isso eu achei legal até, só achei justo. Ele merece muito mais que o Midoriya. Cara, o Midoriya não tem carisma nenhum. E na verdade esse seria outro ponto dessa história. Aí, no caso, outro problema. O Midoriya, até o final da história, ele seguiu o que ele tinha no começo. Ele não teve uma mudança, um desenvolvimento, eu diria, pra cima dele. Teve até o arco Dark na história, mas, cara, foi risível demais. Era o arco emo, não era o arco Dark. Não tinha nada de Dark naquele arco. Então, eu tô falando esse negócio, cara, ficou tão vergonha ali aquele treco. Mas o ponto em questão é que você esperava que o protagonista fosse levando na cabeça e fosse amadurecendo, ficando mais sério, tomando algumas atitudes um pouco diferentes até do que o All Might tomaria, e não necessariamente viraria, no caso, um justiceiro, ou esses heróis aí que mata pra caramba, não quer nem saber, mas teria que tomar umas decisões mais graves de vez em quando. E não... A conclusão dele é que não, os vilões, na verdade, são só pessoas que foram maltratadas na sociedade. E se não fosse isso, não haveria vilões, não. Coitadinho dos vilões. É aquele papo de bandido. Ele, basicamente, o grande desenvolvimento dele, ele virou defensor de bandido. Esse foi o grande desenvolvimento dele na história. O último arco, ele tá querendo salvar o diabo do vilão, ele não consegue. Mas ele tentou de tudo pra salvar a porcaria do vilão. Ah, mas na verdade ele foi manipulado pelo outro cara. Cara, que se dane! O negócio é o que ele fez, entendeu? Ele matou um bando de gente inocente. E as famílias de todo mundo que ele dizimou. Cara, ele matou gente a rodo nessa história e tava cagando pra isso. E o protagonista nem pensa nesse pessoal. Ele tá preocupado com o vilão. E as famílias que o vilão matou, entendeu? Como é que você acha que elas estão se sentindo? Com o protagonista super preocupado e não quero matar, eu quero salvar ele. Imagina a cara do pai que perdeu a família inteira dele, os filhos, tudo, vendo o protagonista querendo salvar o vilão. Eu acho impressionante, tipo, ele parece que liga muito mais pra um vilão do que liga pra um bando de gente que o vilão matou. É um negócio fascinante até, de tão absurdo que é. Isso foi até o final. Eu esperaria um desenvolvimento pra ele e tal, ele disse, não, ó, tem que matar. E teve até essa discussão durante a história. E o grande desenvolvimento dele é não ceder pro outro pessoal que queria que ele só matasse o vilão mesmo, que se dane. Não, ele queria salvar ele porque ele era uma criança um dia, ele estava chorando. E todas aquelas famílias que morreram estavam chorando também, seu animal. Pelo amor de Deus, cara... É de doer. O autor, descaradamente, ele viu só um ângulo do negócio todo e a família morta e tal, o pessoal todo que esse cara matou. Ah, esquece isso aí. Esquece isso aí, não pensa nisso não. Entendeu? É isso. O autor jogou tudo numa direção e fez você tentar ignorar o resto. Só que eu não ignorei, eu tava pensando nisso ainda. Só que a maioria tá assistindo, não. A maioria tá assistindo, tá sendo manipulado pelo autor, não tá mostrando nada disso. Tá só pensando, não, coitadinho do garoto, tá na infância, que foi manipulado, tá... Cara, e esquece o resto aí, as merecas toda que ele fez, todo mundo que ele matou. Não, isso não é importante. Desgrila. Então, cara, de doer, escrita com a bunda esse negócio aí. Eu detestei esse protagonista do começo ao fim, aquele personagem hiper bonzinho a um nível que nem faz sentido. Não precisava ficar dark, mas pelo menos um pouquinho menos hiper bonzinho. Terceiro problema, o autor é um covarde. Como assim? Olha, tem um exemplo perfeito nessa temporada final. Vocês lembram de um certo personagem que já pareceu que morreu na série umas 2 ou 3 vezes? E ele nunca morre. Eu achava até engraçado. É o Bakugou que eu tô falando.
O autor adora fingir que matou o Bakugou, eu nunca vi. E ele nunca morre, esse infeliz aí, cara, pode explodir, ele pode fazer o que quiser, ele não morre. E ele volta mais forte ainda. Eu achava até engraçado que o pessoal já tinha sido enganado uma vez, aí eles iam lá, pô, Marco, você viu o que aconteceu e tal, olha o Bakugou, e tá mostrando uma página. Aí eu ficava olhando assim, ele não morreu. Não, mas olha, claro que morreu e tal, já era e tal. Não morreu. Não sei se vai ser no próximo capítulo, mas vai dar um tempinho aí e o autor volta com ele. Esse autor é um covarde, ele não tem coragem de matar personagem relevante na história. E aí o que aconteceu? Bom, ele voltava. Entendeu? Então quando o pessoal se desesperava e tal, veio falar comigo, eu já não ligava muito pra série na época, claro, mas eu também já tinha essa descrença quanto à falta de coragem do autor de matar qualquer personagem importante. Ele teve um bando de oportunidades de matar o All Might e não matava de jeito nenhum, entendeu? Acontecia um desgraça lá com ele e tal, mas tava vivo. Então ele podia ter matado o All Might pro protagonista ter que se virar e tal, amadurecer sozinho, tendo na parte da história, seria interessante em termos de desenvolvimento. Eu gosto muito do All Might, mas a morte dele poderia ter um significado interessante na série, como peso emocional e também como um negócio pra amadurecer o protagonista, que não teria mais, basicamente, aquela muleta pra ficar ajudando ele o tempo inteiro. Mas não, o autor não teve coragem. Até no finalzinho da série, por ter feito de novo, não. Então esse autor é um baita de um covarde. Não morreu um estudante. Entendeu? Tinha um monte de estudante lá. Podia ter matado uns menos importantes e tal. Ah, não quero matar os principais. Tá bom, tem um bando de estudante lá, pouquíssimo relevante, que você pode matar. Não matou, é uma guerra contra um bando de vilão. Os vilões não querem saber sair matando. Mas, coincidentemente, não. Morreu uma heroína. Quem morreu? Uma heroína. Mais famosa, ela morreu. De resto, bando de estudante lá que estavam em situações absurdas, ninguém morria. Você ficava, cara, como? Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Você não precisa que o negócio seja hiperrealista, porque é uma série meio fantasiosa, óbvio, mas bota um pouquinho de peso e realismo, botando que gente morre, situações graves vão matar pessoas, acontece. Você sair fazendo igual alguns shounens de batalha aí que saem tocando horror, matando todo mundo. Mas matam aqui, outro ali e tal, só pra dar, gente morre, tá? Não é aquele negócio garantido que todo mundo vai sobreviver no final. Aqui não. Aqui era assim. O autor queria manter isso infantil o máximo que ele podia. Ninguém que era aluno podia morrer. Ele botou isso como regra dele, não sei como funciona, mas não pode matar aluno. Inclusive, seria super interessante se, por exemplo, aquele vilão que o protagonista estava mais preocupado em salvar inicialmente do que matar, acabasse matando um dos colegas dele, exatamente porque ele estava hesitando em matar esse cara, aí o castigo dele seria esse. Ah, tá hesitando e tal, você quer pagar de bonzinho e tudo mais, quer salvar vilão? Beleza, tá aqui o que você vai ter que pagar em troca. Você vai perder gente importante pra você, que esse vilão, filho da mãe, vai matar. Mas não, o autor faz isso de jeito nenhum. Ele vai fazer isso e não tem consequências, entendeu? O negócio seria ter consequências. As escolhas terem consequências. O autor não dá essas consequências. As consequências pro Midoriya são o quê? Ele vai ganhando mais machucados no corpo, ele vai ficando com mais cicatrizes. Ele acabou a série todo cheio de cicatrizes, mas foi isso. Porque em termos de realmente pagar de uma forma que fizesse ele sofrer pra caramba e tal, ficar mal, não. Mas tudo se resume ao que eu já falei, autor extremamente covarde para decisões que ele tomava, no caso, ao longo da história. É até engraçado que alguns falavam que era pesado e tal, porque morria cachorro, morria gente, é sangue e tal. Mas analisa a cerne de como o autor nunca tem coragem de fazer um negócio pesado de verdade, que seria matar vários dos colegas ali do Midoriya ao longo da história. Que era o preço que ele teria que pagar, não é esse negócio de ser herói e tal, bacaninha e tal, e não ter consequências, ninguém importante pra ele morre. Muito fácil assim, né? Eu acho que esse tipo de atitude tira todo o peso da história, porque você sabe que as coisas vão acontecer e tal, e ninguém importante ali nunca vai morrer, porque o autor não tem coragem. Já em outras histórias você pode reclamar de muita coisa, mas não que o autor não tem coragem de matar. Então, quando começa um combate ali entre os personagens, você fica meio, eita, e agora, será que sobrevive e tal? Você fica tenso pra caramba. Então a vantagem de um autor que tem coragem de matar personagem, para, no caso, dar peso na história, ou gerar consequências, ou desenvolvimentos para os personagens, é essa. Nos combates você fica tenso, porque você sabe que não é garantido que aquele personagem vai sobreviver nessa luta. Quarto problema, Midoriya, o Iron Man pobre. Cara, ele ganhou de esmola aquela armadura dos amigos, eles que investiram dinheiro, porque ele não tinha bastante. Ah, mas professor não ganha mal no Japão. Não, não ganha. Mas não ganha bastante para fazer uma armadura de Iron Man. Os amigos dele ganham. Todos ficaram ricos. E agora tô com peninha dele lá sem poderes e aí pagaram uma armadura de Iron Man pra ele. Legal. E aí o que acontece quando essa armadura quebrar? Ele vai ter lá que implorar o Bakugou, os amigos dele lá, pra darem uma graninha pra ele consertar a armadura. Cara, que humilhação. Então ele virou basicamente um super-herói dependente do dinheiro dos amigos. Que lindo, que final bacana. O Homem de Ferro criou a armadura dele e ele mesmo conserta se ela estragar.
Ele não depende de ninguém e do dinheiro de ninguém. De novo, é um negócio que o autor não exalta. Claro que não. Ele mostra só a parte bacana. Toma, você mereceu isso aqui. O All Might dando uma leitinha pra ele. Que bonitinho. Mas aí pensa que ele basicamente tá recebendo esmola dos amigos. Depois de tudo que ele fez, ele ainda tem que receber esmola dos amigos pra ser um super-herói. Cara, que humilhante, que final horrível. Tá vendo que é ponto de vista? Alguns olharam isso, que legal, ele virou um Iron Man. Aí eu fui muito mais fundo na análise do que ele virou realmente. Alguns ficaram destacando ainda, olha esse carro que ele tem e tal. Quem disse que é dele? Na verdade, esse carro é igualzinho quase ao carro que o All Might estava usando antes. E o All Might está no carro. Então, na verdade, eu acho que esse carro é do All Might. O Midoriya estava só de carona lá no carro. Ou talvez o All Might tenha dado esse carro para ele. Então, mais uma esmola do papai dele. Inclusive, o All Might foi basicamente um pai mesmo pra ele na série. Mas o ponto é que ele tá vivendo de esmola dos amigos e do pai adotivo dele. Que legal, hein? Nossa, dá orgulho pra caramba. Ele virou professor e agora tem que viver de esmola dos outros. Legal, hein? Que final bacana. Pior que essa parte dava pra melhorar fácil. Era só ter feito o protagonista muito inteligente desde o começo na série. Seria um dom dele, por assim dizer. E ele tivesse essa habilidade para criar coisas e tal, fosse bastante inventivo, ele fosse basicamente o Tony Stark, entendeu? Tivesse a inteligência do Tony Stark. E aí ele tinha os poderes do All Might, ele fazia algumas coisas, umas geringonças lá, ao invés de depender daquela garota que ficava criando os bagulho para ele mesmo criava, ou ajudava ela a criar esses utensílios. E aí no final da série, ele perdeu os poderes, mas aí ele começava um projeto próprio, que ele ficou 10 anos desenvolvendo lá devagarinho, que era fazer essa armadura do Iron Man. Pô, Marco, mas e o dinheiro? Cara, se ele fosse realmente inteligente, ele podia ficar fazendo várias invenções e tal, ia vendendo as patentes, ganhando muito dinheiro com essas patentes, só que ele vendia de várias invenções dele, dava pra conseguir o dinheiro, e aí no final ele criou a armadura do Iron Man. Então, se desse problema, ele consertaria a armadura do Iron Man. Existiria mérito nisso. Ele não estaria ganhando esmola de ninguém, não dependeria de ninguém pra consertar a armadura dele, ou no caso, pra ter a armadura dele. Aquilo tudo veio dele, ele conseguiu sozinho. Eu odeio o Midoriya, acho um péssimo personagem, mas dava pra ter feito um final mais digno pra ele. O problema é que teria que ter pensado nisso lá do começo da história. Deixado ele bem mais inteligente, ele criando aqueles utensílios lá dele, ao invés de depender da garota da série que criava eles. Mas o ponto aqui era mostrar que sim, dava pra ter um final onde ele perdia os poderes e ainda conseguia ter um final mais digno em comparação a isso aí que o autor fez. Que alguns devem ter achado muito, que bonitinho, os amigos ajudaram ele, aí eu tô olhando, nossa senhora, ele agora é dependente do dinheiro dos amigos. Tá vendo? Ponto de vista. É muito mais importante do que parece. Você pode ver de um jeito e eu posso ver de outro. E aí temos mais uma coisinha nesse sentido, que é o próximo problema. O Bakugou. Pô, Marco, eu nem odiava tanto ele no final da série e tal. Sim, eu sei. Ele ficou menos escroto com o protagonista até o final da série. Mas sabe uma parte muito interessante? Ele nunca se arrependeu de tudo que ele fez. Inclusive, esse episódio final começa com o protagonista lembrando exatamente o quão escroto era o Bakugou no passado. Batia nele por nada, ele querendo só ser bom e tal, e apanhava do Bakugou. Então o Bakugou fez bullying com ele a infância inteira. E nunca pareceu arrependido quanto a isso. E acabou a série assim. Ele não acha que fez nada de mais normal e tal. Eu pegar e judiar pra caramba dele, ficar batendo nele de graça, tudo é normal, nada demais, de coisa de criança. Foi isso que o autor fez. E esse é o final pra ele, entendeu? Nunca isso foi tratado de forma devida. Na verdade, quando parecia que eu ia tratar isso, colocaram o Bakugou como vítima. O autor colocava, não, o Bakugou tinha uma síndrome de inferioridade quanto ao protagonista, mesmo o protagonista não tendo poderes. Por isso que ele ficava espancando ele. Coitadinho do Bakugou. Cara, meu Deus! Tipo, é o nível de escrita. Pelo amor de Deus. E o pessoal defende. E eu acho engraçado pra caramba. Tipo, não ligo e tal. Tudo bem, você pode não ligar, mas, cara, eu acho super engraçado quando alguém vai tentar defender isso, porque tem que dar muita curva pra conseguir tentar passar pano pra esse negócio. E terminou a série assim. O Bakugou, na verdade, talvez esteja com peso na consciência, por isso tá bancando a armadura de Iron Man pro Midoriya lá. Mas isso é mostrado e tal, ele arrependido não, nunca é tratado, tipo, o grande arrependimento dele de ter feito bullying com ele no passado, não. Ele só parou com isso, mas, cara, que coisa bizarra. E mais bizarro ainda, né? Que tudo isso eu acho muito pior, porque, o Bakugou é um escroto, mas muito pior é o protagonista que não vê problema em nada disso, ele não tinha raiva. Ele nunca criou raiva do Bakugou a vida inteira. Ele lembra disso no episódio final, ele tá lembrando disso. Mas parece com raiva? Não, que memória de infância e tal, nada demais. Ele só me espancava quando era novinho, não tem problema. Meu Deus, tipo, vai ser santinho assim no inferno. Entendeu? É aquele personagem que nem parece humano isso aí.
entendeu? Não é humano ser tão bonzinho pra perdoar qualquer coisa, entendeu? Cara, até o Superman sente raiva dos outros e tal, coisa que faz com ele, que o Superman é bonzinho, mas, quer dizer, depende do Superman. Mas o ponto é que aqui não. O protagonista é tão bonzinho, mas tão bonzinho que nem raiva do cara que fez bullying com ele a vida inteira, ele sente. Não, nada demais aquilo e tal, coitadinho, chamava ele pelo apelido fofinho ainda. Isso foi até o final, não foi tratado nunca de forma devida. Cara, que meleca! Esse negócio é, eu acho que de tudo na série, todos os problemas, tem muitos, mas todos os problemas, eu acho que esse é o que mais não me desce até hoje. Como o autor fez um personagem tão não humano quanto esse? Ele não sentiu nenhuma raiva, ódio, nada do Bakugou, que fez tudo isso com ele. É surreal. E um outro problema, esse bem famoso, que também não foi tratado no final da animação. Essa cena aí ficou bem famosa, bonita e tal, o pessoal esperava que o anime fosse corrigir ela. Qual era a correção que o pessoal queria? Bom, era basicamente isso aí. Pô, mas aconteceu isso? Não. Porque tem muita gente que veio ver esse vídeo e não tá acompanhando a série e tal, vai achar que isso aconteceu. Não aconteceu. Isso era o que os fãs queriam. Caso rolasse beijinho entre eles e tal. Os dois ficavam pensando no outro e tal, o negócio a série inteira. Então era meio óbvio, entendeu? Era um subplot ali. O romance nunca foi o foco. Mas o pessoal defender, cara, o romance é tão importante assim e tal. Gente, foi um subplot. Fecha ele, pô. Entendeu? Trabalhou essa meleca a série inteira, os dois ali ligavam pro outro, ficavam pensando no outro, coravam pro outro, pelo amor de Deus. E aí chega no final da série, os dois parecem que vão se declarar, não, deixa pra lá isso aí, e aí o outro episódio. Não, agora vai ter outro episódio. Continua um amiguinho só e termina assim. Acabou a série. Não tem nada que leve a crer que os dois viraram namorados ou tiveram uma relação. Inclusive no mangá, devido a isso, começou a aumentar aquela teoria. Os fãs aí que gostam de tipo a Bakugou com a Uraraka fizeram uma festa nesse painel. Porque parece que a mão do Bakugou tá, vocês sabem em que lugar aí, né? O engraçado é que parece que eles viram a polêmica que esse painel aí final do mangá gerou na internet e aí eles não adaptaram ele no anime. No anime tem eles voando e tal, mas de ângulos completamente diferentes. E esse painel aí, desse jeito, eles não colocaram nada nem parecido. E geralmente eles colocavam os painéis mais importantes e tal, que deram muito trabalho pra fazer, eles colocavam um negócio muito semelhante, se não igual. Esse não. Então parece que a polêmica com ele não foi só no Ocidente, não. No Japão, pelo jeito, o pessoal ficou zoando esse painel também, principalmente essa parte aí. E com tudo isso veio a piadinha que o protagonista acabou um CLT, sem dinheiro, sem mulher e sem poderes. A mulher dele ficou com o Bakugou em vez disso. Pô, Marco, mas não tem nada que sinalize realmente isso. Não, gente, mas esse é o problema do final. Imagina o resto aí. Se é pra eu imaginar o resto aí, eu posso ir pela linha que eu quiser. Não tem uma dica de que o protagonista ficou com a Uraraka. Inclusive, muita gente jurava de pé junto, não ficou assim, mas ficou assim, é óbvio que ficou. Vocês que não estão enxergando, não tem imaginação. E aí o autor pega e me mete no volume final que ele soltou, ele criou um capítulo extra, porque ele viu as reclamações que teve, finalmente quanto ao romance, ele criou um capítulo extra, e era praticamente pra tratar esse negócio do romance. O principal dele parece ser isso. Inclusive, o Bakugou que tem que jogar na cara do personagem, mais de 10 anos depois, ele é o CLT já e tal, então já passou um tempão no colégio, ele nunca teve nada com o Uraraka, na verdade os dois mal se encontravam. Tá vendo aí, o pessoal? Já não é óbvio e tal que eles ficaram juntos, cadê o óbvio? Não ficaram. O autor mesmo falou que depois que os dois se formaram, o protagonista era professor aí, e tinha muita gente jurando de pé junto que não, eles já tinham uma relação e tal. O autor só não mostrou porque era muito óbvio isso. Meu Deus do céu, cara, é impressionante quando a pessoa quer ver um negócio ou quer defender, sei lá, eles apelam de um jeito que é muito absurdo. E eu falei, cara, não tem uma dica dessa meleca aqui, de onde vocês estão tirando isso? Não, mas aconteceu, tá aí, tá acontecendo. O autor jogou na cara de todo mundo que não aconteceu. Mais de 10 anos. E esse bostinho aí ainda nem teve coragem de notar que ele era apaixonado pelo Uraraka. Cara, é um animal, meu Deus do céu. Ele ficou anos da vida dele e ele nem pensou, sou apaixonado por ela, eu gosto dela, eu me importo mais com ela. O Bakugou teve que jogar na cara dele isso. Que se todo mundo é importante pra ele e tal, ninguém é importante. E aí ele, realmente ela é mais importante que os outros e tal, ele dá uma olhadinha pra ela ali, e aí resolve falar com ela depois, ela resolve falar com ele. Pô, mas vamos rolar esse beijinho, né? Eles dão as mãos. É isso, acabou aí. Seu beijinho? Não. Imagina o resto aí. Cara, o autor fez de novo! De novo! Ele pegou, ele deu um tiquinho a mais. O pessoal reclamou realmente que o romance não avançou, né? Eu vou fazer um capítulo extra pra ajeitar isso. E aí ele ajeita? Não! Inclusive, o autor deu mais gás ainda pro pessoal que ficava falando que a Uraraka tava chifrando o Deco. E na verdade não tava, porque eles nunca tiveram nada, mas tava, no caso, se pegando aí com o Bakugou. E agora que a gente sabe que no caso, tanto Midoriya quanto ela não tiveram nada aí por mais de 10 anos depois que saíram do colégio, cara, o que impede?
O Bakugou, que tava direto se contando com ela, os dois eram heróis e tal, tá lá realmente tendo alguma coisa com ela. Os dois podem não ter virado namorados socialmente, mas poderiam ter virado amantes ou algo parecido. É o que eu vi muita gente que tipava esses dois comentando. O autor, na verdade, com esse extra, ele abriu mais o leque ainda pra essa teoria, que por mais maluca que seja, ele deixou um buraco enorme do imagina do resto aí. Tem umas teorias que o próprio autor gosta mais do chip da Uraraka com o Bakugou. E por isso ele fez aquele final zoado. Entendeu? Porque ele não queria, no caso, botar esse final, porque o pessoal ficaria uma fera com ele, mas ao mesmo tempo não queria botar o Midoriya com a Uraraka, porque acabaria, no caso, com esse chip que ele tem na cabeça aí, e não podia colocar no mangá. Mas ele viu que teve muita gente reclamando e tal, aí criou um capítulo extra, que não ajuda em quase nada. Fica meio aberto. Ah, os dois vão virar namorado depois disso? Não sei. Eles deram as mãos só, foi isso que fizeram lá. Então agora eles talvez se encontrem mais, falem um com o outro, talvez vire alguma coisa no futuro, talvez não vire nada. De novo, imagina o resto aí. E, obviamente, o pessoal que defende lá Uraraka com o Bakugou vai continuar falando, cara, não oficializou nada, eles deram as mãos, grande porcaria. Imagina o resto aí de novo. Cara, meu Deus do céu, eu nunca vi. Esse autor odeia romance. Pra que ele ficou chipando, é só pra dar bait, eu acho que era bait pros fãs mesmo. Ele deve odiar romance, porque ele não quer desenvolver esse negócio por um caminho muito óbvio, que todo mundo quer ver, ele não quer levar, mas de jeito nenhum. De novo, pra mim ele tem esse tipo na cabeça dele, do Bakugou com a Uraraka, e se ele avançar muito longe lá, a relação do Midoriya com a Uraraka, esse chip não vai fazer mais sentido, então ele não quer fazer isso. Então ele bota até a beiradinha lá, mas o ponto que o pessoal quer que ele chegue, não, é isso aí, eu não vou fazer não, porque senão vai estragar, por causa de um negócio que eu gosto de imaginar aqui. Olha, é a única teoria que eu posso fazer, porque não faz sentido. Tipo, poucos painéis lá, mostram umas fotinhos dos dois casados, entendeu? Eles deram as mãos. É tosco, você queria ver um beijo, né? Mas tudo bem. Supomos que tenha mais uma página. Só mais uma página. Só precisa disso. Mais uma página, divide em 3 quadrinhos. E aí mostra uma cadeira lá numa casa e tal, com um bando de retratos no fundo. Você não vê direito o que são esses retratos. Aí aproxima na terceira imagem, e aí é um bando de retratos dele com a Uraraka. Que é eles se casando, eles com o filho deles, entendeu? Isso aí não me ideia super original, tem vários animes que fazem isso. Fullmetal fez isso, inclusive. Você não precisa gastar um século, no caso, pra mostrar em detalhes e tal. É legal um fanservicezinho quando mostra, mas você não precisa de séculos pra isso. Um painel. Kenichi também fez isso, é um mangá velho pra caramba. Kenichi também fez isso da foto. Então, você só uma foto lá. Uma foto dos dois casando, mostra com o filhinho e tal. Só isso, não precisa mostrar em detalhes. Só uma página consegue fazer isso. Não precisa de grande coisa. Ou tu poderia ter feito isso. Uma página. Mostrava isso. Não! Se recusou, termina com os dois dando as mãos. Cara, que bosta! Meu Deus do céu! É impressionante. Entendeu? Virou um capítulo, pensou, não, agora o autor vai salvar a história, vai chegar no final, só isso? Impressionante. Tipo, esse autor odeia muitos fãs dele. E os fãs ficam passando pano pra ele, defendendo e tal, e eu acho super engraçado. Porque ele claramente não gosta tanto dos fãs, assim, senão teria entregado o fanservice que muita gente queria lá, mas não vou dar não. E ainda vão me defender por isso. Tá bom, então. E realmente, tem gente que vai. Tá certo, fique à vontade. Eu achei uma patifaria da parte dele sem tamanho. Um bando de pontos aqui. Vocês viram que teve toneladas de pontos diferentes. Mas ele fazer o capítulo extra pra terminar desse jeito, cara, foi a trollagem mor, entendeu? É um nível de, cara, tô cagando pra vocês. Impressionante. Inclusive, talvez adaptem ele um dia pra animação, tem boatos aí de uma OVA que vai ter, mas mesmo que adaptem ele, cara, grandes bosta, se for igual aquilo lá, vai terminar com um apertozinho de mão dos dois, que legal, né? Nossa, vai fazer muita diferença. A maioria dos problemas que eu apontei aqui não tem salvação, aquilo ali já era, mas se o que mais te incomodou foi essa parte do romance, é o único que ainda tem uma salvação se fizerem um filme que se passe pós esses eventos aí desse capítulo extra do mangá. Eu não duvido nada que tentem farmar mais uma grana com o filme. O problema é se vão pedir pro autor fazer um final mais completo pra esses dois aí no filme, ou não, vão dar um dane-se pra isso, só vai ter ação nova lá e vai ficar nisso. Em geral, eu achei uma série muito, mas muito ruim. Então, se você gostou, beleza, sua opinião. Eu dei aqui a minha, apontando os vários problemas diferentes que eu vi, que me incomodaram durante a série inteira. Então, eu gostei até de ter feito esse desabafo. Inicialmente, eu achei que já tava bom aquele lá, do fim do mangá, mas esse ficou bem mais completo e bem divididinho em comparação. Então tá aí. Que série ruim, nunca vou recomendar essa série pra ninguém. Até porque a moral da história nesse negócio inteiro é que se você for um escroto a vida inteira, fizer bullying com os outros, você vai terminar rico e famoso. É o Bakugou. E se você for bonzinho com todo mundo, você vai terminar um CLT sem poderes e sem mulher. Alguns vão alegar que é realista, e eu não vou dizer que não, mas, cara, que final, hein?
E tem uma moral 2 ainda. Se você nasceu sem poderes, você vai terminar sem poderes. E só vai poder ser um super-herói se você tiver amigos muito ricos que, por pena de você, vão fazer uma vaquinha para bancar uma armadura de Homem de Ferro. Que você não vai ter dinheiro para pagar o conserto. E é isso. Provavelmente o maior desabafo que eu já fiz na vida, mas valeu a pena. Eu botei realmente tudo que me dava raiva nessa série pra fora. E, bom, comenta a opinião de vocês também. Concordaram com os pontos que eu levantei aqui ou não? Tem uma opinião diferente? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade de membros muito legal, quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente, fico por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.